seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá, Dr. Carlos Martins. O meu nome é Vítor Ferreira, sou médico de família no CSP São Sebastião, em Setúbal. Gostaria de sugerir para um futuro podcast dicas de como utilizar as ferramentas de inteligência artificial na prática clínica. Recentemente tive uma experiência positiva que me fez pensar neste tema. Foi o seguinte: pretendia prescrever um medicamento para o síndrome da cólon irritável, mas não me conseguia lembrar do nome desse medicamento. Aquilo que me lembrava que era um medicamento composto por 2 substâncias ativas e que se destinava ao síndrome do cólon irritável. Coloquei essa informação no ChatGPT e ele forneceu-me uma lista de medicamentos que se enquadravam nessas características e eu consegui reconhecer o nome do medicamento que pretendia. Tal como esta, poderá haver outras utilidades práticas destas ferramentas e acho interessante refletirmos sobre estas possibilidades. Obrigado. Muito obrigado nós, Vítor, por esta sugestão tão pertinente e tão interessante. Caros colegas, há alguns dias atrás colocamos um post no Instagram e na página MG Familiar do Facebook em que convidamos os nossos colegas a partilhar connosco um áudio com uma sugestão ou então uma simples saudação para o nosso podcast. E eis que recebemos esta sugestão, ainda por cima numa semana em que se estreou em Portugal uma nova ferramenta de inteligência artificial, o Google Bard. Já dispunhamos do ChatGPT, que tem dado muito o que falar, e realmente estas ferramentas têm interesse e têm algum potencial para a prática clínica. Antes de mais, vamos tentar esclarecer aqui alguns conceitos. Estas ferramentas, o ChatGPT e o Google Bard, são chatbots. O que é um chatbot? Um chatbot é um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas. Portanto, nós podemos dialogar quase simulando uma situação de diálogo com outra pessoa. Qual é a diferença destas ferramentas, o ChatGPT e o Google Bard, em relação aos chatbots que já conhecíamos? Ora bem, a diferença tem a ver com o facto destas ferramentas utilizarem modelos de inteligência artificial muito mais robustos, que têm acesso a uma quantidade de dados e de fontes de informação muito superior. O ChatGPT é um modelo de linguagem pré-treinado e que usa uma variedade extensíssima de fontes de informação da internet. Por exemplo, Wikipédia, livros, artigos de notícias, revistas científicas, entre outras. E há aqui um aspecto que é importante termos presente. A base de informação é pré-carregada em determinada data. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu faço agora uma pergunta ao ChatGPT, ele não me vai consultar a informação mais recente, não vai consultar a informação do dia de hoje disponível na internet. Por exemplo, eu coloquei a seguinte pergunta: qual é a evolução mais recente da mortalidade infantil em Portugal? E o ChatGPT respondeu-me: como modelo de linguagem, não tenho acesso a informações em tempo real. A minha base de conhecimento foi atualizada pela última vez em setembro de 2021, portanto, não posso fornecer dados atualizados sobre a evolução mais recente da mortalidade infantil em Portugal. E esta é uma das queixas mais frequentes dos utilizadores do ChatGPT. Para tentar responder ao Vítor, realizamos alguma pesquisa. Antes de mais, é necessário entender que estas ferramentas são, sobretudo, ferramentas de produtividade. São ferramentas que podem ajudar-nos a optimizar o tempo que consumimos em algumas tarefas do nosso dia-a-dia. No futuro, poderemos ter aqui outro tipo de funcionalidades. Nós estamos ainda a dar os primeiros passos neste caminho, neste mundo novo. Vamos então às dicas práticas. Partilho convosco aquelas que me parecem ser as 7 funcionalidades principais
que no presente estão já à nossa disposição para nós que somos médicos. Funcionalidade número 1. Estas ferramentas podem servir como assistente nos registros clínicos e na codificação da consulta. A este respeito, encontrei um artigo do The Lancet Digital Health com o título ChatGPT: The Future of Discharge Summaries. Os autores deste artigo colocaram a seguinte prompt no ChatGPT: escreve-me uma nota de alta para o Sr. John Doe, um homem de 70 anos que realizou uma prótese total da anca há 5 dias e agora pode deixar o hospital e ir para casa. Partilharei convosco este artigo e podereis encontrar uma nota de alta devidamente estruturada realizada em resposta a esta prompt pelo ChatGPT. E convém esclarecer que cada vez que enfrentamos e recebemos novas tecnologias é frequente a integração de neologismos. E realmente eu usei aqui um termo que é prompt. Prompt, traduzindo à letra para português, significa incitamento. E, no fundo, é o texto que nós colocamos no campo de escrita destas ferramentas quando colocamos uma pergunta ao ChatGPT ou então ao Google Bard. Portanto, provavelmente é um termo que vamos ouvir cada vez de forma mais frequente no nosso dia-a-dia. Este exemplo da nota de alta é apenas um exemplo, mas mais próximo da nossa realidade, eu testei o Google Bard com a seguinte prompt: por favor, transforma estas notas num registro SOAP. : doente veio à consulta por dor de garganta desde há 2 semanas, nega febre ou outros sintomas respiratórios, orofaringe ruborizada, diagnóstico faringite, plano, ibuprofeno 400 mg, um ao pequeno almoço e um ao jantar. E atenção que eu podia ter feito esta prompt ditando. O Bard permite clicar no microfone e nós ditarmos, por exemplo, o resumo de uma observação clínica. Em resposta a esta minha prompt, obtive todo um SOAP devidamente estruturado e até com campos de informação que eu não tinha incluído, mas que ele considerou pertinente sugerir. Depois poderei facilmente copiar para o nosso software de registro clínico, para o S-Clínico. Em relação ao ser um assistente na codificação, eu testei e pedi qual o código de ICPC2 para faringite, lombalgia, vertigem e realmente obtive os códigos corretos. Funcionalidade número 2. Estas ferramentas podem ser um assistente na redação de textos e de diferentes tipos de textos que nós necessitamos de escrever na nossa prática clínica, no nosso trabalho diário. Desde cartas, textos informativos, textos, por exemplo, de educação para a saúde para os nossos pacientes. Estas ferramentas são ótimas a polir determinados textos. Com a pressão do trabalho, por vezes escrevemos os textos de uma forma apressada. É muito fácil fazer copy-paste do texto que escrevemos, desse tal texto escrito de forma apressada, colocar nestas ferramentas, pedir para melhorar os textos e realmente obtemos um texto mais polido, escrito de uma forma mais correta, o que é realmente um utilitário muito interessante para a qualidade dos textos que vamos produzir. A título de exemplo, eu coloquei a seguinte prompt: por favor, elabora um resumo de conselhos para o doente com obstipação. E assim foi. Obtive uma série de conselhos corretos e devidamente redigidos, com um texto muito correto e polido para os nossos pacientes. Por exemplo, numa consulta seria simples imprimir. O Google Bard também permite partilhar o texto que se obtém com o nosso Gmail e enviar o texto por mail para um paciente. Permite também partilhar o texto com o Google Doc. No caso do ChatGPT, podemos usar as ferramentas de copy-paste e editar depois o texto e dar-lhe a finalidade que pretendemos. Funcionalidade número 3. Estas ferramentas são um ótimo tradutor. Isto pode ser muito útil, por exemplo, quando estamos a lidar com pacientes estrangeiros
pode ser muito útil para traduzir artigos científicos e até para resumir. Nós podemos pedir a estas ferramentas para resumir um artigo científico e elas fazem-nos realmente um resumo com os aspectos principais e as principais conclusões de um artigo científico e traduzido para português. É um assistente que pode ser útil também aqui neste campo. Funcionalidade número 4, instrumento de suporte de decisão. E aqui encaixa-se um bocadinho o exemplo que o Vítor nos deixou. Eu posso dar-vos outro exemplo. Coloquei a seguinte prompt: mulher, 65 anos, com sódio elevado no sangue. O que pode justificar este sódio elevado? E realmente obtive uma resposta muito interessante e bastante completa e, portanto, desse ponto de vista também podem ser ferramentas auxiliares, embora não me pareça que substituam outras ferramentas e fontes tradicionais de evidência científica. Estas ferramentas, ChatGPT, Google Bard, não nos dão referências bibliográficas, não nos dão as fontes da evidência científica. Essa também é uma das críticas que é realizada a estas ferramentas. Portanto, não me pareça que, desse ponto de vista, isto possa substituir completamente fontes de informação como o UpToDate, o BMJ Best Practice, o 5 Minutes Clinical Consult. Outra funcionalidade número 5, assistente na gestão da medicação. Realmente o ChatGPT já é utilizado com esta funcionalidade por muitos colegas, só que esta funcionalidade só está disponível quando se incorporam certos plugins ao ChatGPT e que permitem, por exemplo, programar o envio de SMS aos nossos pacientes para eles não se esquecerem de tomar os seus medicamentos a determinada hora. No fundo, o envio de lembretes. Também é muitas vezes apontada a funcionalidade de permitir enviar lembretes para os pacientes não faltarem à consulta. A incorporação dos plugins no ChatGPT só está acessível no modo pago do ChatGPT, ou seja, é necessário fazer uma subscrição e um pagamento num valor mensal para se poder incorporar plugins no ChatGPT que então permitem estas funcionalidades adicionais. Funcionalidade número 6, assistente na formação. Estas ferramentas podem ser muito úteis para os médicos que são formadores, têm que elaborar testes. Nós podemos pedir a estas ferramentas para elaborar um conjunto de perguntas, de escolha múltipla, 4 linhas, em que só uma é verdadeira sobre um determinado tema. E realmente estas ferramentas já são utilizadas na área da formação, do ensino, com essa funcionalidade. É óbvio que depois teremos que corrigir e verificar as perguntas, mas podem ser uma ferramenta de produtividade importante também aqui neste campo. Perspectiva-se também a existência de plugins no futuro para construir PowerPoints na área da formação. Portanto, é algo que aqui também estará ainda em desenvolvimento. Funcionalidade número 7, assistente na estratégia de comunicação e educação para a saúde. Estas ferramentas podem ter aqui um papel muito útil. Cada vez temos mais unidades de saúde que ocupam um papel relevante na comunidade, usando as redes sociais para realizar campanhas de literacia para a saúde e campanhas de educação para a saúde. E realmente nós podemos pedir a estas ferramentas para nos ajudarem a criar essas campanhas. Por exemplo, uma prompt: por favor, ajuda-me a criar posts para as redes sociais com informação sobre aleitamento materno. E realmente obtenho uma série de sugestões de posts para Instagram, Facebook, Twitter, com informação útil e apelativa para os nossos pacientes. Como eu disse, estas ferramentas estão a dar ainda os seus passos iniciais. Acredito que no futuro a inteligência artificial, através de ferramentas adicionais, terá um papel muito importante na nossa prática clínica. Poderão ter um papel relevante como triadores de sintomas para os nossos pacientes, um papel relevante, por exemplo, na triagem e até no agendamento das consultas, na gestão das nossas agendas. Poderão ter um papel importante na vigilância e monitorização da evolução de certas doenças, na produção de gráficos e imagens
e claramente vislumbro que no futuro o nosso software de registro clínico eletrónico terá certamente ferramentas de inteligência artificial incorporadas. Teremos que aguardar por esse futuro. No presente, como eu disse, a principal utilidade está na área da produtividade. Apesar de tudo, ainda há imperfeições, nomeadamente temos que estar atentos à fiabilidade das respostas que obtemos em certos assuntos, em certos tópicos. Poderão começar a surgir aqui também alguns problemas éticos, até relacionados com copyright. E, em resumo, concordo plenamente com o título de um artigo recente do New York Times e que dizia o seguinte: AI may someday work medical miracles, for now it helps do paperwork. Antes de terminar, quero novamente agradecer ao Vítor pela sugestão que nos enviou. Muito obrigado, Vítor. E, colegas, façam como o Vítor. Partilhem connosco um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Ou então, apenas uma saudação. É sempre bem-vinda. Podem enviar o áudio pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Do nosso lado, tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. Com este episódio partilhamos um PDF com capturas de ecrã das prompts e dos exemplos que dei ao longo do mesmo e também alguns dos links relevantes de alguns artigos que encontramos na pesquisa que realizamos. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.